Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de concepção e análise estrutural. Um exemplo prático, utilizando apenas o F-Tool, eu vou falar sobre pilar tracionado, sobre deformações excessivas, como solucionar esses problemas. Então, confere o vídeo e fica até o final. Bom, aqui nós temos a nossa estrutura de hoje. A princípio, uma planta de forma bem simples, com um porém. A gente percebe aqui, ó, um grande balanço nessa estrutura, possivelmente uma laje de varanda, uma laje de cobertura de garagem. E aí nós temos uma viga em balanço, uma viga no bordo do balanço. Logicamente, a concepção estrutural inicialmente vai ser essa viga apoiada na ponta do balanço dessa viga aqui. Os pilares, a princípio, eu pus uma seção de 20 por 20. E agora nós vamos trabalhar concepção e análise estrutural no F-Tool. Aqui já com a estrutura lançada no F-Tool, vejam que eu simplifiquei as cargas, coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos, seriam 4 de piso e 1 de cobertura, talvez. Simplificando as cargas, eu coloquei tudo 15 kN nas vigas por metro. Aqui na vertical eu tenho o peso próprio do pilar de 20 por 20. E aqui na ponta do balanço, coloquei uma carga de 30 kN concentrada, que seria a carga oriunda da viga de bordo que tem ali no balanço da nossa estrutura. Então agora nós vamos ver alguns esforços para começarmos nossa análise. Primeiro eu queria falar sobre o pilar tracionado, que é um dos temas do nosso vídeo de hoje. Nós temos aqui esse pilar, esse penúltimo pilar, antes do balanço, que ele está dando aqui embaixo uma reação para baixo, ou seja, esse pilar está tracionado. A tração está ocorrendo aqui nesse pavimento de baldrame, certo? Mas poderia estar ocorrendo em todo o pilar. Como é que a gente vai fazer para solucionar isso? Nós temos algumas soluções para esse problema. A mais comum é da gente retirar esse pilar. Poxa, mas eu poderia diminuir a carga. Muitas vezes isso não soluciona. Então, para tentar solucionar esse problema, eu vou tentar suprimir esse pilar, ou deletar esse pilar da minha estrutura. Isso, claro, eu só posso fazer se minha arquitetura permitir. Então, eu vou tirar esse pilar. Vocês podem ver, eu estou tirando aqui todo o pilar. Vou tirar os nós. E aí, vou pedir de novo o diagrama da minha estrutura. Então, você percebe agora apenas cargas concentradas, reações de baixo para cima, ou seja, todos os meus pilares agora só têm cargas de compressão. Posso calcular um pilar à tração? Poder até pode, mas você tem que lembrar que o concreto resiste muito pouco à tração. Então você teria que trabalhar com FCTD. Então geralmente a gente foge desse tipo de solução. Calcular o pilar à tração. Outra coisa que eu quero conversar com você é a respeito da concepção estrutural dentro do F-Tool. E claro, tudo que a gente está fazendo no F-Tool, você pode muito bem aplicar nos outros softwares de análise ou dimensionamento de estruturas. Ah, eu já ia esquecendo. Eu tirei um pilar. Eu coloquei esse pilar justamente porque tinha uma viga chegando nessa posição. Então, claro que se eu estou tirando esse pilar, eu tenho que colocar ou a carga da viga que está se apoiando nesse nó. Aí você vai ter que aumentar a carga aqui. Isso vai fazer com que seja melhor ainda a estrutura, tá? Porque você vai estar colocando carga no contrabalanço, balanceando assim
as ações. Outra hipótese seria dessa viga se apoiar em outra neste nó. Aí você colocaria um apoio de primeiro gênero, onde você retirou o pilar. Agora eu vou analisar as deformações da estrutura. Se minha estrutura estiver deformando muito, o que eu posso fazer, né? Então, eu vou pedir aqui as deformações em Y, as deformações verticais, e percebam que nós temos deformações bem acentuadas em Y. Nós temos aqui, ó, nós temos uma das maiores aqui na ponta do balanço, como já era de se imaginar, de 4,6 vezes 10 a 1 milímetros, ou seja, 4,6 centímetros. Então a primeira coisa que eu imagino é de aumentar a seção dessa viga. Então eu vejo aqui que a seção da minha viga está de 15 por 40. Então vou selecionar todas as vigas e vou trocar aqui a seção dela por uma seção de 15 por 60. Eu já tenho a seção pré-definida, mas se observa a base 150 milímetros e a altura 600 milímetros. E vou aplicar todas as barras selecionadas. Se eu quiser confirmar se foi feita a alteração, eu venho aqui na barra e clico com o botão direito do mouse. Vai aparecer aqui, ó, a seção retangular de 15 por 60 centímetros. Se eu pedir de novo a deformação, eu já percebo que reduziu bastante a deformação na ponta do balanço, que é onde tinha maior deformação em Y. E vamos ver se teve algum outro problema com relação às cargas. Os pilares continuam todos com compressão. Os momentos fletores desse tipo de estrutura, como já era de se imaginar, nós temos momento negativo bem alto nessa viga em balanço. Nós temos uma coisa que é um pouco incomum nas estruturas também, que é momento positivo nos apoios, bem incomum. Isso tudo por conta da concepção estrutural, mas não há nenhum problema de dimensionamento nisso. Então, toda vez que se fala em deformação, a gente tem que pensar em momento de inércia. E lembrando, o momento de inércia das seções retangulares é BH3 sobre 12. Ou seja, quem está ao cubo é mais importante, que no caso é a altura dos elementos. Por isso que na viga eu aumentei a altura, não aumentei a base da viga. E no pilar? Como é que isso daí acontece na minha estrutura? Bom, meus pilares a princípio estão todos de 20 por 20. Todos de 20 por 20, como eu mostrei lá no início a planta de forma para você. Eu já aumentei a seção da minha viga de 15 por 40 para 15 por 60. E agora eu vou mexer na seção dos pilares para mostrar como reduz tanto as deformações verticais quanto horizontais, mexendo apenas nos pilares também. Vamos lá. Agora eu vou anotar, para a gente ter um efeito de comparativo, as deformações antes e depois das alterações que nós vamos fazer nos pilares. Então as deformações em Y, a deformação vertical, a maior que a gente tem aqui é de 2,1 centímetros na ponta do balanço. E a deformação em X maior que a gente tem, embora não tenhamos cargas horizontais, vale lembrar que para verificar deformações, a gente precisa fazer as combinações de serviço, né, quase permanentes, e aí interagir vento com carga vertical. Aqui a gente só tem carga vertical, mas como a concepção da estrutura, o tipo da estrutura nos leva a uma deformação horizontal, aparece aqui uma deformação horizontal importante, por conta do balanço. Então a gente tem uma deformação em X de quase 1 centímetro aqui nesse nó. E agora eu vou alterar a seção de todos os pilares. Não vou alterar só um para a gente ver a diferença que tem. Se a gente aumentar a base do pilar e se a gente aumenta a altura do pilar. Então vamos lá. Eu vou aumentar a seção de todos os pilares agora para 20 por 40.
Só que agora, na primeira vez, eu vou aumentar erroneamente. Eu vou fingir que eu não sei ainda. E aí eu coloco aqui a base 40 e a altura 20. Ou seja, eu estaria aumentando a dimensão do pilar na direção perpendicular à viga, que não ajuda esse pórtico a deformar menos. Se eu quero enrijecer minha estrutura nessa direção, tanto para deformações horizontais quanto para deformações verticais, eu tenho que aumentar a seção nesse sentido, claro, se a arquitetura permitir. Se ela não permitir em um pilar, em dois, você altera os outros, né? Não é importante apenas o dimensionamento dos elementos, as deformações, estado limite de serviço também é importante. Então, vamos pedir agora aqui as deformações e vamos anotar. Então, ó, caiu de 2,1 para 1,6 centímetros, eu alterando a seção do pilar para 20 por 40, só que os 40 na direção errada, digamos assim. A deformação horizontal caiu de quase 1 centímetro para 0,7 centímetros aqui no topo da estrutura, né? Agora, a cereja do bolo. Eu vou aumentar a seção dos pilares na direção correta, se eu quero diminuir as deformações nessa direção, tá? Então, eu vou aumentar a altura. Lembra do momento de inércia. Então, eu vou aumentar agora a seção para 20 por 40, 20 sendo a base e 40 sendo a altura. Então, agora nós vamos pedir as deformações. Olha só. Então, ó, enquanto eu aumentei para 40 por 20, foi para 1,6 centímetros a deformação vertical. Quando eu aumentei a direção correta, foi para 1,37. Ou seja, eu usei a mesma seção do pilar, porém na direção correta. Claro que isso só pode ser feito sempre respeitando a arquitetura. O projeto estrutural bom é aquele que, da forma menos agressora à arquitetura, você consegue resistir aos esforços de no estado limite último, no estado limite de serviço e também mantendo uma certa economia. Tá? A deformação em X, só para a gente confirmar, caiu de 0,7 centímetros para 6 centímetros, 0,6 centímetros, né? Então, ficou aí a minha dica. Espero ter ajudado nessa questão da análise e concepção da estrutura. Por fim, resumindo tudo agora, nós falamos sobre o pilar tracionado, solucionamos retirando um pilar, lembrando que isso depende muito do arranjo da arquitetura que você tem, vai dar para tirar esse pilar ou não. Quando você tem balanços muito grandes, isso se acontecer, você já sabe como solucionar o problema. Falamos também sobre enrijecimento de pórticos, tá? Essa minha estrutura, eu tenho 4 pilares nessa direção, na outra eu só tenho 2. Se eu fizesse o pórtico perpendicular a esse, com certeza eu iria encontrar deformações maiores em X, principalmente quando eu colocasse ação de vento. Por quê? Porque lá tem menos pilares no pórtico perpendicular a esse. Mas segue o mesmo raciocínio. Claro que aqui a gente está analisando pórticos planos, ou seja, a gente teria que olhar uma direção, olhar outra e ver qual a situação que faz mais sentido. Mas num software de cálculo estrutural, dimensionamento e detalhamento, como o EBERC, TQS, né? Temos vários aí no mercado. Você consegue pegar esse conhecimento adquirido aqui nesta aula e trabalhar as estruturas quando for fazer um dimensionamento mais profissional. Espero ter ajudado e não esquece que eu falei no início. Me ajude clicando aí, deixando o like, compartilhando, se inscrevendo e até o próximo.